Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um lindo e maravilhoso dia aqui nas nossas aulas de tecnologia de letramento digital. E hoje, turma, nós vamos então trabalhar um pouquinho com energia, certo? Hoje nós vamos trabalhar com algo maravilhoso, algo que eu acho hiper interessante, que é a arte dentro da matemática. E, na verdade, o que nós vamos fazer muito é agora nós vamos entender como que a matemática consegue criar coisas lindas, maravilhosas, que são as mandalas, certo? E se você nunca viu uma mandala, não é nada que um portal mágico, que tem muita coisa matemática dentro dela, e principalmente a matemática consegue criar várias mandalas lindas, que é o que nós vamos tentar criar hoje no Scratch, certo? Vai ser um desafio bem suave, bem tranquilo, qualquer pessoa pode entender, e bora lá então, né, gurizada? Então, começando aqui, nós temos o Scratch, novamente nosso lindo, maravilhoso Scratch. Eu vou então criar um novo projeto. Eu acho que a minha tela está um pouquinho pequena, eu vou aumentar ele um pouquinho, bem tranquilo, acho que fica um pouco melhor. Para criar nossa mandala, novamente nós vamos estar utilizando a maravilhosa extensão da caneta. Show! Vai ser bem tranquilo, bem suave agora de novo. A parte da mandala, turma, que nós vamos principalmente começar entendendo, é que uma mandala, para ela ser feita da maneira que nós queremos, nós vamos tentar recriar várias espirais diferentes. Mandalas podem ser desenhadas de várias maneiras diferentes, certo? Algumas mandalas são feitas de círculos, algumas mandalas são feitas de linhas retas, mas as nossas mandalas vão ser feitas de pontos, desculpa. Em que a ideia principal que nós vamos querer é carimbar pequenos pontinhos que são formados a partir de equações matemáticas, que no nosso caso aqui vai ser feito através de curvas matemáticas. O que quer dizer com isso? Bom, se nós observarmos aqui o nosso lindo gato, eu vou simplesmente jogá-lo fora, que eu não quero essa imagem do gato, e eu quero usar uma outra imagem bem tranquila, que nesse caso vai ser a nossa bolinha. E a bolinha, de novo, bem suavemente, ela vai ser uma imagem que vai ficar paradinha e invisível de novo, que eu quero que ela comece sempre no centro da imagem, certo? Que as nossas mandalas vão começar do centro e vão aumentando de pouquinho em pouquinho até chegar na extremidade máxima, que são as laterais da nossa janelinha aqui, certo? Então, quando eu começo o meu código, eu quero começar com ela indo bem no meio da tela. E nós já sabemos que fica bem no meio da nossa telinha aqui, 00. Quando eu clico aqui, se a gente for observar, ela fica bem no meio. Show! E qual é o nosso objetivo agora? A nossa mandala, então, ela vai ser desenhada através de uma curva, certo? E a nossa curva, se nós formos observar uma coisa hiper interessante que acontece na curva, se eu simplesmente, ao invés de esconder agora a minha bolinha, eu vou começar a ver a posição que ela muda, eu até vou deixar ela um pouquinho maior. Acho que 25 já fica mais legal. E para nós observarmos melhor, eu até vou deixar o fundo em preto, que a gente consegue observar ainda melhor daí. Show. Perfeito, então nós vamos ver aqui a nossa bolinha aqui, gurizada. Ela vai começar a se mexer. Show. No nosso caso aqui, a nossa bolinha que nós temos ela bem aqui, eu vou querer então que ela faça um efeito de espiral, que ela vai ser realizada simplesmente indo para frente e girando um pouquinho. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou então dizer que a cada vez que ela se move para frente, ela vai se mover, ela vai girar alguma quantidade de graus. Essa quantidade de graus que ela se mexe, se eu simplesmente fizer igual, ela faz um círculo, obviamente, né? E outra coisa importante que eu não fiz é que dependendo do lugar que ela começa, a rotação dela vai diminuir um pouquinho ali, ó. Vejam que quanto mais eu clico, a direção original dela muda, então muda também a direção que ela vai girar, né? Para deixar sempre igual, eu só posso clicar para apontar no início sempre no mesmo lugar. E agora, independente de onde eu clicar, ela sempre começa no mesmo lugar. Show. Matematicamente fica igual. Show. Então o que vai acontecer? O que aconteceria, turma, se eu trocasse esse ângulo a cada vez que eu mude, no caso, o grau de giro, ela vai aumentando. Nesse caso, eu vou criar uma variável nova, até vou novamente renomear a original que vem por angle. E o que vai acontecer? Ao invés de mudar 15 graus, eu vou mudar esse angle. E de início eu começo com 0 graus e eu vou aumentando de pouquinho em pouquinho o meu ângulo de 1 em 1. E veja que de pouquinho em pouquinho ele começa a girar lá no meio da tela, show? O que acontece se eu girar ele bem devagarmente? Bom, se eu começar a diminuir ele para 0.01, por exemplo, a gente vai ver que ele vai praticamente ir para a direita, depois vai para baixo, depois ele vem para cá, depois ele sobe e por fim vai para lá de novo, certo? Ele fica dando várias voltinhas aqui bem devagarmente, até que eventualmente ele vai começar a aumentar o ângulo e vai começar a eventualmente chegar no centro de novo. Isso seria praticamente um efeito interessante que a gente consegue enxergar. Deixa eu aumentar o grau para 0.1.
E nós vamos observar que ele vai começar a girar um pouco mais rápido. Se eu começar a botar 0.5, ele vai começar a girar ainda mais rápido. E, novamente, o efeito sempre é o mesmo, que fica girando, girando, girando quase que perpetuamente, até chegar no centro, onde o grau é tão gigante, ou chega em 180 graus, em que ele move, vai para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, e fica essa coisa assim, né? Se nós fôssemos observar o caminho que ele faz, a gente poderia até utilizar aqui a caneta, usando uma cor rosa, e sempre com o pen down. O efeito seria esse daqui, né? Cada vez mais próximo, 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 e ele vai para lá. Show! Mas no caso, então, tu tá me pensando, como é que eu vou transformar isso em uma mandala, né? Bom, o que a gente poderia fazer, por exemplo, se eu trocasse esse forever por um repeat em todo ele. Então, aqui, ao invés de fazer o forever aqui, eu vou usar um repeat, em que eu quero repetir, talvez, 500 vezes, acho que é legal. E eu vou fazer esse mesmo forever para sempre. E o erase all só vou fazer no início, não lá no meio. Show? Então, opa. Eu tinha que ter feito isso antes, né, meu jovem? Então, aqui. Yoink. Isso. Não, está errado. Faltando mais um aqui. Tup. 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 Show. Então, agora sim, fica tranquilo. Depois de 500 voltas... ele vai começar a riscar de novo agora que eu percebi também. Meu erro. Vamos colocar isso aqui em 100. Acho que 100 fica legal. E antes de ele terminar, a caneta vai ter que levantar antes de subir para lá. E agora sim. Acho que 100 vezes ele vai repetir, vai sim um tempo original. Isso. E agora, no caso, nós estamos vendo que ele sempre repete o mesmo grau. E o ângulo que eu defini aqui como 0, se eu... Agora, ao invés de fazer 0 aqui, eu vou aumentar o valor a cada vez que eu fizer. Claro. Ups. Não. Eu acho que agora eu fiz um erro que eu tenho que definir o grau original, certo? Então, no caso, o último grau que não pode ser 90, o início tem que ser 90, mas a cada vez que a gente fizer, o retorno tem que ser o grau novo mais alguma quantidade. Nesse caso, eu vou criar uma nova variável chamado start angle. Show. Esse start angle vai ser esse point 90 graus, vai virar aqui. De cara, eu digo que o set start angle vai ser 90. E a cada nova direção que a gente começa, esse 100 aqui eu vou trocar para 50, que eu acho que vai ser o suficiente. Só para nós observar. Isso, show. E daí, então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esse nosso start angle, no final, sempre change start angle, e eu vou aumentar para uma nova unidade. Então, a cada 50 passos, ele faz o efeito. E a gente consegue ver que a cada vez que a gente muda, ele fica aumentando cada vez mais rápido esse ângulo. O que para nós é bem, bem interessante, né? Vamos agora observar de novo mais uma coisa. Nós estamos sempre virando esse nosso angle aqui. Então, de cara, nós temos sempre que, de início aqui também, definir o nosso angle também como 0. E acho que agora sim fica no lugar. Ele vai aos poucos sempre mudar, mudando, mudando. E nós conseguimos ver um padrão que se repete, que é um desenho ficando cada vez mais grosso, a linha do desenho. Só que ele está claro, ele está sempre desenhando várias e várias linhas. Eu acho que esse meu 10 steps eu vou mudar para algo como 5. Vamos pegar a metade do comprimento. Isso. E se nós aumentarmos de novo o nosso modo turbo, nós vemos algo tipo isso daqui. Show? Novamente, chegamos no final de uma bolinha. Essa bolinha, no caso, pode ser um pouco interessante, pode ser um pouco não legal para algumas pessoas, mas para mim, ela indica o quê? No final, nós vamos ter um círculo, que é o conceito da mandala, certo? Fazer arte através da matemática. Mas, para nós termos, então, alguns efeitos interessantes, temos que trocar, talvez, um pouco essas cores, certo? Novamente, se eu começar com uma cor de início, nesse caso pode ser rosa, até nesse caso aqui eu vou trocar esse cara aqui. De início eu começo com rosa e a cada desenho que eu fizer, eu vou substituir a cor, no caso, modificar ela por um valor novo. Se eu simplesmente trocar ou aumentar o tamanho da cor, então, change pen color, por exemplo, para 10, então, no caso, a cada vez que eu troco,
eu aumento uma quantidade e nós temos algo tipo isso daqui. Claro que, né, isso por enquanto não parece algo muito útil para nós, mas estamos no caminho certo, que é o quê? O caminho do desenho está sendo formado, nós conseguimos enxergar bem que esse desenho está sendo vendo uma imagem, só que por enquanto são só bolinhas, certo? Não são algo que parece ou que lembre uma mandala, certo? Vamos continuar pensando numa coisa interessante. E se agora o nosso ângulo está aumentando sempre de 0,5 e aqui o nosso starting angle, que é o ângulo que muda para nós fazermos o desenho aqui de 1 em 1, e se a gente aumentasse um pouco mais? Vamos aumentar então para esse starting angle, que começa em 90, ele vai aumentar sempre de 10 em 10 graus agora. Vamos ver o que acontece. Já enxergamos algo um pouco mais interessante, que são, no caso, linhas sendo formadas, e essas linhas elas estão mais espaçadas. Trocando esse nosso 10 em 10 por algo do gênero, vamos ver, vamos colocar 45 graus, vamos ver o que acontece. Opa, já temos algo um pouco mais bonitinho, né? Já temos algo mais matematicamente preciso, algo que lembre um pouco mais da matemática, certo? E, se nós quisermos deixar ainda mais denso agora os nossos círculozinhos no final ali, né? Basta a gente trocar esse 50 por algo do... vamos colocar algo como 100. Opa, já temos ali algo um pouco mais bonitinho. Acho que 100 ficou até um pouquinho demais. Vamos colocar 60. 60 ficou assim. 70 ficou assim. 80. 80 fica bom. Show. Então já temos algo parecido com isso no nosso desenho da nossa mandala, certo? No caso, nós temos só agora um outro problema, que nós temos um monte de cor aparecendo. Esse monte de cor que nós estamos enxergando aqui, turma, na verdade não é um problema, ok? Basicamente, ele funciona como? É que nós estamos sempre alterando o valor da imagem, o valor da cor da imagem, desculpa, conforme o tempo for passando, né? Não é algo interessante, não é algo bonito, eu acho. Para nós termos um pouco mais de controle dessas cores, algo que é interessante a gente lembrar. Se eu parar qualquer momento no nosso desenho, nós encontramos exatamente as cores que a gente quer usar. Mas, então, o que nós vamos fazer? Ao invés de a cada vez que eu trocar o desenho fazer um change, na verdade, eu vou definir essa cor manualmente. Novamente, se eu definir todas iguais, ficam todas iguais. Mas o que é curioso de eu poder fazer aqui é definir a cor com base no limite máximo que nós temos. Como assim? Bom, lembrem que eu já acho que eu fiz alguns vídeos atrás sobre o cálculo modular. O que era o cálculo modular? É eu pegar o resto de uma divisão entre dois números. Mas o que é mais curioso do cálculo modular é que eu posso definir limites com o cálculo modular. Como assim? Bom, se eu pegar, por exemplo, os 100 dígitos e ficar dividindo com 100, nós temos um efeito extraordinário que é, nós vamos pegar os elementos desde o 0 até o elemento 99 como resto de divisão. Vamos pegar o exemplo. Se eu tenho 0 dividido por 100, resto 0. 0, 0, 0, resto 0. 1 dividido por 100, desculpa. Bom, 100 não cabe nenhuma vez dentro do 1, tem 0, resto 1. Se eu fizer com o 2, 2 dividido por 100, 0, resto 2. E assim por diante. Todos os números até chegar no número, o próprio 100, que retorna para o 1 de novo. E assim por diante. Ele sempre tem esse ciclo de números que vão e voltam, vão e voltam. No caso do 100, ele vai do 0 ao 99, 0 a 99, 0 a 99, 0 a 99. Show! Então, no caso, olha só que coisa extraordinária, então. Se eu, utilizando deste conceito para, então, pegar um limite nas cores, algo extraordinário vai acontecer, então, que eu posso definir a cor manualmente. Então, eu posso definir o pen color utilizando a matemática, então, mod, e eu quero o mod de algum momento do nosso jogo, nesse caso aqui, nesse nosso lindo e maravilhoso programa, que nesse caso eu posso pegar o mod de 100. Já que as cores em si vão de 0 a 100, eu posso simplesmente definir a cor original e a cada nova iteração aumentando, bom, um dos elementos de 100. Neste momento aqui, então, o que eu vou fazer? Como eu, infelizmente, eu não tenho como pegar o elemento atual, eu vou ter que criar uma nova variável chamada step. Step. De início, no meu forever, eu vou dizer que step começa em 0 e a cada novo ciclo do meu forever trocar, eu vou simplesmente trocar o step por 1. E agora sim, eu posso utilizar o meu step, mod step 100. E o efeito agora volta o mesmo que nós tínhamos antes.
Mas o que é mais curioso, então, aqui, é que nós temos, então, sempre a mesma consistência. E as palavras todas são iguais a todo momento. Claro que, para o meu efeito ter um pouco mais de consistência, a gente pode até deixar um pouco mais aleatório, se a gente quisesse, deixar um pouco mais para frente, para trás. O jeito que eu gosto é, eu pego esse mais, somo com um valor genérico, 10, por exemplo. Então agora nós sempre aumentamos ou diminuímos alguma quantidade de valor. Se a gente for observar aqui, nós enxergamos que todos são iguais, com uma rotação em 10. E o que nós podemos também fazer, que é o que geralmente as pessoas gostam mais, eu faço um 1 a mais de novo. Mas ao invés de fazer com números precisos, eu faço com números pequenininhos, entre 1 e 10. Então ele ainda está consistente, mas a todo momento nós temos pequenas variações. Entre 1 e 10 é uma variação pequena. Se eu quiser entre algo do gênero 50 e 100, a variação de cor agora vai ser bem maior. Nós temos algo do gênero assim. Opa, assim. Show. E para ser ainda maiorzinho assim. Assim, show. Eu, particularmente, não sou muito fã desse tipo aqui de cor que eu fiz aqui. Então, no meu caso, até como eu não gostei tanto, eu vou voltar ao meu assim. Show. Opa. E acho que estamos tranquilos. Nada muito extraordinário, nada muito ruim. Mas agora o que nós temos aqui? Nós temos algo que é sempre consistente com o nosso desenho. Ele fica igual, certo? Esse aqui é uma curva, ou quer dizer, é uma curva equilátera quase, em que todos os nossos movimentos são iguais a todo momento. No entanto, esse movimento que nós fizemos do move aqui, ele é com base em um ângulo, ok? Mas, no entanto, agora eu tenho uma questão. A gente consegue deixar esse movimento diferenciado? Esse movimento para frente, conseguimos aumentar, diminuir? Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, nós temos o nosso step, que o step vai aumentando a cada vez. O que será que aconteceria com esse step se eu colocasse aqui no move? Bom, nós temos uma mandala bem diferenciada agora, né? Ela começa em 0 e ela rapidamente estoura o tamanho dela. Mas no caso, existe alguma forma que nós conseguimos pegar valores menores? Ele tem, ok? Na verdade tem. Se nós quisermos, por exemplo, fazer bem devagarmente, podemos novamente voltar para o modo original. Nós vamos ver que ela vai aos poucos aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, aumentando de tamanho. Esse é o step bem devagarmente aumentando ele, né? O que a gente pode até fazer para observar um pouco mais rápido é nós pegamos o nosso lindo e maravilhoso control. A cada vez que nós fizermos, nós vamos esperar 0.03. Isso dá mais ou menos um tempo legal de espera no turbo. Acho que tem que ser um pouco mais lento. Nossa, ainda mais lento. Acho que ele não está fazendo diferença nenhuma. Bom, mas você consegue entender que ele fica aumentando cada vez mais, certo? O que é curioso para nós que nós podemos utilizar, então, nesse caso, é utilizar o conceito da raiz quadrada. Certo? A raiz quadrada nada mais é do que existem dois números que multiplicados resultam naquele número. A raiz quadrada de 4, por exemplo, nada mais é do que 2 vezes 2. Então, o resultado da raiz quadrada de 4 é 2. Nesse caso, são números que ficam cada vez menores, e geralmente na metade, né? Então, o que acontece? Conseguimos pegar valores muito pequenininhos para esse mesmo step e observar ele com bastante cuidado. Então, se nós utilizássemos, por exemplo, a raiz quadrada desse tal step, vamos ver o que acontece agora. Conseguimos ver bem mais esse efeito de aumento, mas muito mais controladamente também. Fica bem interessante. Vamos olhar aqui de novo, ó, bem devagarzinho. Ele vai aumentando de pouquinho, 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 pouquinho. Claro que no nosso caso aqui já começa agora a tocar nas paredes e fica estragando um pouco o desenho, mas dá para entender a ideia, certo? Show! Então agora, turma, já temos então mais ou menos a noção de o que nós queremos desenhar na nossa mandala. Nesse nosso forever, por exemplo, se nós não utilizássemos o forever, teríamos apenas um desenho bem pequitucho, com o nosso step sendo, na verdade, em 0. E se eu quisesse, ao invés de usar o forever, utilizar outro cara, nós poderíamos também. Opa, o que eu fiz de errado?
Acho que eu fiz o angle 2 vezes. Isso. Show. Nice. Então agora o que nós vamos fazer, tá? Nós queremos então transformar com isso que nós já sabemos sobre a mandala. Vamos então criar mandalas em movimento, certo? Essas mandalas então são feitas de curvas, elas aparecem em vários lugares do mundo, inclusive com essa curva maravilhosa que alguns chamariam de curva de Fibonacci. Essa aqui não é a curva de Fibonacci, ela se parece, mas não é. E a gente vai tentar talvez transformar esse desenho com ela se der tempo, ok? Então para a gente fazer isso então agora, temos que lembrar que elas são espirais, ok? Essas espirais, então, nós vamos carimbar elas, certo? Para começar, então, se eu sei que eu vou criar várias espirais, eu vou criar um bloco novo chamado Draw Spiral. E esse meu Draw Spiral vai ser uma espiral genérica, certo? Então não tem muito o que fazer. E neste caso, a minha Draw Spiral, então, começa com o quê? Se eu vou substituir tudo isso daqui por um comando de Draw Spiral, eu vou começar, então, apagando o desenho anterior, porque eu vou desenhar uma espiral inteira. E essa espiral, então, faz o quê? Então, a cada vez que eu desenhar essa espiral da minha mandala, eu vou começar apagando. E depois disso eu vou, então, pegar o meu step que eu tenho de novo. Set o meu step atual para 0. E eu vou repetir, então, uma quantidade de vezes para definir um tamanho máximo dele, certo? Esse tamanho máximo eu vou utilizar o número π, 3.14159, acho que é esse, né? 3.1415963. É isso. 14159. Acho que ficou meio grande esse número. Vamos só fazer até o 41. 41. Show. Vai ser desse tamanho aqui. Eu até vou diminuir talvez. Fique talvez grande demais. Eu não sei. Então o que vai acontecer? Então no nosso desenho, que a gente vai ter que repetir várias e várias vezes, nós vamos ter que sempre novamente ir para o centro, né? Então vamos para o centro da nossa imagem. Depois de ir para o centro da nossa imagem, eu tenho que apontar para uma direção específica, certo? Nesse caso, se eu começo no início, eu começo no 90, depois um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, e ficar girando assim várias e várias vezes de início, para depois fazer aquele nosso movimento que a gente havia visto, né? Nesse nosso caso, nós vamos então apontar para uma direção. Onde é que está o point? Aqui, isso, show. Nesse caso, começa com 90. E o que vai acontecer que é mais interessante? Eu vou então agora fazer um cálculo de multiplicação para intensificar essa minha rotação, que no nosso caso aqui eu vou pegar o nosso angle e eu quero multiplicar por um valor absurdo, que nesse caso vai ser o nosso step. Então a cada vez que eu der um giro, eu vou girar vezes aquela quantidade de step. Então se eu já estou em 90 antes, agora eu vou fazer 2 vezes 90, 180. E vai intensificando cada vez mais a nossa curva. E no caso, novamente, aqui nós fizemos linhas, certo? Nós não queremos linhas, nós queremos apenas pontos, ok? Nesse nosso caso, continuando com a ideia dos pontos, nós vamos então agora fazer o quê? Uma vez que eu fiz esse nosso movimento, eu tenho agora que mover essa quantidade de movimento. Então agora eu vou mover. E esse nosso movimento, então, agora vai ter que novamente respeitar algumas regras. Nós vimos o quão poderoso foi o step, e o quão poderoso e lindo fica com a raiz quadrada, certo? Então, nesse nosso exemplo aqui que nós fizemos, nós vamos então utilizar isso de novo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu square root de novo, que está aqui. Square root do próprio step. Onde é que foi parar o step? Acho que está aqui. Opa! E se eu simplesmente colocá-lo ali, nós vamos ver que ele vai aumentando muito rápido, certo? Para então deixar ele ainda mais rápido, eu vou fazer uma outra coisa, que é, se eu quiser normalizar ele, e no caso significa normalizar, quer dizer, deixar uma mesma distância sempre, eu vou pegar esse meu step, e esse meu step eu vou multiplicar ele por um número que é a distância do centro, certo? Essa distância do centro que eu vou querer usar vai ser um número genérico, que nesse caso eu nem vou criar uma variável para ele, porque eu acho que a distância do centro que eu quero vai ser... vamos testar com 10 só primeiro, de início. Usar o valor original que vem. Vamos saber o que vai acontecer. Depois, se a gente quiser, a gente cria uma variável e vamos testar. Show. Isso aqui vai ser tudo meio improvisado nesse momento. Então, agora que nós temos este efeito começando, nós vamos então ter que ir para o próximo passo, que é eu tenho então que fazer o carimbo da minha imagem, porque eu já fui para o centro, olhei para o lugar, fui para o meu movimento, e agora eu vou, onde é que está o pen? Pen down. E eu vou depois de fazer o pen down, eu tenho que fazer o meu pen up. Show, carimbei o desenho. Magnífico. E o próximo passo agora, obviamente, vai ser, então, change o meu step
por 1. Isso daqui deveria ser o suficiente, acredito eu, para fazer o nosso desenho funcionar. Talvez, se eu quiser, eu até posso deixar a cor definida aqui. Eu quero um vermelho, né? Muito bom. Vamos ver se eu tenho alguma coisa errada aqui agora. Acho que tá tudo certo. Ah, não. Tô vendo de novo aqui que eu errei aqui de colocar indo pro 0 e o pen up não está up no início. Aqui nós temos um bug aqui nesse primeiro momento. Eu poderia também trocar o tamanho da caneta, que é interessante testar aqui com 1 no início. E eu acho que aqui tá legal. Show. Se nós testássemos isso aqui então agora, eu vou pegar o código original, vou deixar ele de ladinho aqui um pouquinho, não por causa que eu não vou usar ele depois. Só pra gente testar e ver o que acontece e vamos comparar com os outros valores. Show? Nesse caso, eu vou novamente, até vou... Ui, peguei todo o código, não preciso disso. Deixar esse cara em 0 e eu vou também, para sempre, fazer o desenho da minha espiral. Opa! Draw a Spiral. Então nós vamos desenhar todas as espirais agora, porém carimbando elas sempre. Se eu testar ele agora... acho que não ficou tão legal esse desenho assim. Vamos ver o que acontece se eu aumentar o nosso pen para 10. Ui, ficou meio grande. Vamos deixar ele em 3? Não, 3. 3 já ficou mais interessante. A gente até consegue enxergar um pouquinho aqui, ó, que são as espirais chegando, depois aumentando absurdamente, né? Vamos ver. Então, já temos então as espirais acontecendo. Eu poderia mudar no próprio código o ângulo, porque o ângulo agora eu acho que eu não estou mudando ele de início. Eu não mudo. Deixa eu fazer o seguinte, então. Se eu deixar o ângulo como um slider... olha só que legal. Show. Conseguimos ver várias mandalas diferentes, ou coisas acontecendo que parecem mandalas, né? Elas ficam sendo desenhadas aos pouquinhos, mas não é tão interessante, né? Acho que não fica tão legal, somente porque fica sempre vermelho. Vamos continuar isso então agora um pouquinho e vamos testar ver uma coisa. O nosso 10 que nós temos aqui, ele tá um pouquinho grande, eu acho. Vamos trocar esse 10 por algo do gênero como 0.1, ver o que acontece. Agora ficou uma bolinha. Se eu até botar 2 aqui, se eu aumentar para 1, olha, ficou uma coisa mais diferente, ó. Olha que legal isso aqui. Acho que ficou pequenininha. Se nós aumentarmos para 2, 3, 4... não ficou tão legal. Vamos fazer 3.1, 4. Vamos fazer pi. Vamos usar muito pi aqui agora, então. Show. Nós temos isso daqui acontecendo, mas para nós termos um efeito um pouco mais interessante de energia, vamos tentar mudar o ângulo no forever, então. Não aqui, mas aqui dentro. Então o que nós vamos fazer então agora? Nós vamos fazer o change do nosso angle. Se eu simplesmente trocar por 1 sempre, e de início set angle para 0, acho que está rápido demais para enxergar qualquer coisa. Vamos controlar aqui então também. A cada 1 segundo a gente enxerga alguma coisa. Esse é 2, esse é 4, 5, 6, 7. Olha que interessante. Conseguimos ver a cada 1 segundo uma nova mandala sendo feita. E olha que interessante isso aqui, né? Mas está um pouquinho rápido demais para mim. Vamos... Quer dizer, muito lento. Aqui, ó, show. Bom, esse aqui ainda está rápido demais. Vamos colocar aqui. Quer dizer, agora conseguimos enxergar um pouquinho mais controladamente, porém com alguma velocidade, certo? Se eu colocar 0.3. 0.03. Olha, fica até quase uma animação já. Acho que fica lento demais, mas para o que nós queremos então aqui, acho que não tem tanto problema. Principalmente porque agora o que nós vamos fazer? O ângulo está sempre indo para frente, certo? Nós não queremos um ângulo que fique eternamente indo para frente, certo? Porque não faz muito sentido um ângulo superior de 360 graus, certo? Então o que nós vamos fazer, certo? Nós vamos utilizar o conceito da matemática de novo. E nós vamos utilizar o conceito do seno, que é é uma matemática, é uma equação, não, é uma função matemática, desculpa. Que ela permite que conforme o tempo passa,
o valor dela, ela é baseada de um círculo de raio 1. Em cima, no valor máximo dela, né, no momento da função máximo, ela fica 1. E o mínimo dela é menos 1. Só que ela fica girando entre 1 e menos 1, 1 e menos 1, 1 e menos 1. E a gente vai utilizar isso agora para definir o nosso ângulo, não com um ângulo sempre aumentando uma unidade, mas definindo esse ângulo, então. Então, nós vamos definir o angle com base no tempo, então timer, né? E eu vou utilizar, então, o timer, onde é que está o seno do tempo? Seno do tempo. Claro que o tempo, para eu facilitar um pouquinho a minha vida, eu vou multiplicar ele por um número pequenininho, para ele não ir tão rápido, né? Porque o tempo passa rápido. E claro que tudo isso, novamente, se ele vai de 1 até menos 1, a função seno, eu posso, então, centralizar isso entre 0 e 360 também. Ou simplesmente, se eu quiser ir de 0 até 360, eu posso, então, fazer, por exemplo, eu quero pegar todos os números que vão de menos 360 e 360 e tirar aquele sinal da frente, utilizando um ABS. ABS significa absoluto. Então, eu vou pegar o valor absoluto. Opa, desculpa. Eu tenho que primeiro multiplicar ele por 360. E agora sim pegar o valor absoluto. E isso sim, então, agora gera para mim números que vão de 0 a 360. Show. E agora aqui, olha só que interessante que a gente consegue fazer. Nós conseguimos observar toda a espiral sendo gerada conforme o tempo. Claro que agora ficou um pouco lento demais para nós. Vamos aumentar um pouco essa velocidade. Opa, my bad. Pronto. Tá, eu acho que eu sei o que eu fiz de errado aqui. Não se preocupe, eu troquei o zero errado. Aqui tá certo. Aqui que eu tenho que só aumentar um pouco a velocidade. Show. Eu acho que eu vou colocar isso aqui 0.05, então eu dobrei a velocidade do tempo. E conseguimos observar então agora aqui que as variáveis estão mudando os valores do tempo. Quer dizer, o tempo está mudando o valor do ângulo bem consideravelmente, bem constantemente. E nós conseguimos observar todo este efeito que acontece na nossa mandala conforme o tempo. Show? Então ela muda várias e várias vezes esse efeito, porém, novamente, tudo em cor vermelha. Pode não ser a cor mais interessante do mundo, mas é uma cor interessante. Né? Se você é colorado, né? Acho que ser gremista agora não seria tão interessante. Mas tudo bem, não tem problema. No caso, o prof é do Inter, mas não é um... Eu não torço muito futebol. Mas vamos continuar, então. Então agora, aqui nessa próxima parte da mandala, nós vamos então seguir um pouquinho mais aqui. E o que eu quero fazer agora, então, é que eu quero trocar esses valores das cores novamente utilizando aquilo que a gente havia falado antes sobre os módulos, ok? Para fazer isso, então, nós vamos usar um conceito mágico, que vai ser aqui no Draw Spiral, a cada nova espiral que eu tenho que desenhar, nesse caso aqui, essa espiral toda que nós estamos desenhando aqui, ó, ela vai ter diferentes cores conforme as linhas, certo? Aqui, olha que legal, isso aqui deu 29, nossa, um valor bem legal para fazer isso aqui. Vamos continuar então. Eu vou então transformar a minha cor da minha pen, então set a pen color, para um valor específico, certo? Nesse caso, se nós formos pegar novamente o cálculo de modular, eu quero o módulo de alguma cor. Esse módulo de cor que eu quero, eu vou então transformar ele com base no meu step. Então, o step que eu quero está bem aqui. E novamente, se eu fizer o step com 100, que é a unidade máxima, e colocar aqui antes de fazer o pen down, nós conseguimos ver várias cores aparecendo aqui. E nós conseguimos ver quase que o gradiente inteiro de cores sendo gerado para fazer a nossa mandala maravilhosa. Claro que essa nossa mandala aqui que nós temos aqui, ela tem todas as cores. Observamos bem aqui suavemente, quase aqui, a transição dessas cores, porque todas elas estão sendo desenhadas, certo? Mas, o que aconteceria então agora se nós quiséssemos fazer algo do gênero, que é aumentando o tamanho da cor, quer dizer, o tamanho da caneta agora também. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algo bem tranquilo, que é eu quero... Opa, peguei o bloco sem querer. Eu quero setar o tamanho da caneta set pen size para um valor diferente. Esse pen size que eu quero nada mais vai ser do que o módulo também. E vamos ver o que acontece. Não tá muito legal não, né?
de 0 a 100 ficou talvez grande demais. Então, se a cada step eu quiser fazer no máximo 3, não ficou bom também. 30 ficou feio. 5, ó, 5 já ficou um pouco mais legal. Se eu fizer 10, não, 10, 510 não. 10. Ó, 10 já ficou mais legal, ó. Ao invés de 10 eu vou fazer 8. 5, 6, 7, 8. 7 ficou legal. Show. 7 ficou bem legal aqui, isso aqui. Conseguimos ver aqui um efeito de transição e a distância dele agora parece que fica um pouco menos irrelevante, quer dizer, fica um pouco mais irrelevante, certo? Ele vai aumentando as distâncias e fica já uma mandala um pouco mais organizada. Mas um outro efeito legal que a mandala a gente pode utilizar para fazer ela ficar ainda mais bonita é que existem outras propriedades das cores que nós não estamos utilizando elas ainda. Então, para já nós estamos vendo que ela faz um círculo. Esse círculo ele é totalmente matemático por enquanto, mas as cores ainda existem outras propriedades da própria caneta que são saturação da cor, então quão forte é essa cor, o brilho dessa cor e a transparência dela. No nosso caso, a transparência que eu quero brincar agora também, porque novamente ela vai de 0 a 100. O que acontece então se nós fizéssemos isso com ela? Conseguimos observar que conforme o tempo passa, as cores então mais distantes, no caso, quanto mais passos eu dou, as cores que estão mais próximas do passo número 100 ficam cada vez mais transparentes, o que dá esse efeito de transição muito fácil. Quer dizer, fácil não, mas muito objetiva, né? E aqui nós conseguimos ver que elas ficam mudando várias e várias vezes as cores, e elas ficam cada vez mais bonitas, certo? É quase que um efeito de energia, certo? A mandala dá esse efeito de energia muito próximo para nós. Nesse caso, agora nós temos então basicamente a nossa mandala praticamente feita. Se nós quiséssemos unir o nosso desenho original da mandala com esse desenho aqui, a grande diferença que nós temos daí é que ao invés de termos uma mandala dessa forma, eu só não tenho que usar o pen up e nem o pen down. Nesse caso aqui, se eu utilizar o pen down direto, aqui em cima, nós temos então um efeito... Opa! Ele fica gerando todas essas cores aqui várias e várias vezes. E ele fica girando, né? Sempre indo, voltando para o início da tela, obviamente que vamos ter um problema. Nesse caso, para dar certo, eu teria que então colocar o pen up lá. Mas não é isso que a gente quer, né? Esse pen up que está aqui, esse pen down vai vir para cá. E acho que era isso. Muito bom. O efeito que a gente tem, então, fica dessa maneira aqui. Eu acho que ficou bem legal esse nosso desenho das mandalas. Eu acho que esse início aqui ficou muito bom. O ângulo estando em 3 ficou muito, muito legal. Deixa eu trocar aqui, então. Não, nem 3, é 2. Eu vou substituir esse cara. Na verdade, eu vou deixar esse cara mudando mais tempo. Vamos ver onde é que eu gostei. Opa, gostei dessa aqui. Show. Então a mandala estando mais ou menos em 3.09666 de ângulo. Nós conseguimos ver que esse aqui é uma mandala linda, por exemplo. Essa é uma mandala de energia que nós conseguimos então produzir toda ela. E conseguimos ver o início da energia saindo ali e aumentando conforme o tempo. E se nós quiséssemos unir os dois desenhos que nós tínhamos originalmente, nós deveríamos então criar duas espirais. Uma que desenhasse essa daqui. Claro que o forever que nós temos aqui está usando esse valor de ângulo. Então se eu quisesse ter constantemente esse ângulo aqui, eu tenho que fazer 2 então. No efeito 2, ele fica sempre esse desenho de espiral. E para unir os dois, então, eu teria então que, agora sim, fazer estes dois desenhos ao mesmo tempo. Então, eu desenho o primeiro do fundo e depois o segundo. Show. Claro que nesse caso eu não deveria ter apagado o desenho original. Nossa. Eu troquei... eu não vou usar essa cor. Também não vou apagar tudo. Acho que era isso. Antes de fazer isso, eu tenho que garantir que estamos com o pen up. E acho que era isso. Não. O que será que eu errei, então? não, tá. Eu sei o que aconteceu. Pronto. Agora sim. Os dois desenhos juntos e a gente consegue ver a energia aumentando de tamanho. Nice.
acho que essa é a minha mandala. A mandala ficou até com um pouquinho de transparência. Eu acho que eu só não gostei que esse forever ficou aumentando muito. Eu vou trocar esse forever por um repeat. E eu vou repetir a minha mandala não 10 vezes, mas 3 vezes. 3 vezes também não ficou muito bom. Eu quero fazer uma volta completa. Nesse caso aqui eu vou usar 10. E eu também não quero que seja para sempre, né? Senão vai ter um problema. Que ele vai desenhar e apaga no início, no final, né? Acho que esse forever vai embora, então volta esse cara. Ele desenha o primeiro, desenha o segundo e fica esse carinha aqui. Se eu quiser ter aquele efeito de novo em que todo ele aparece, eu tenho que substituir o meu move aqui por 5. E agora sim, show de bola. Então nós temos a energia com a ordem. A ordem, no caso, sendo o nosso desenho de vermelho aqui no meio. Acho que era isso, mais jovens. Fizemos uma mandala. Claro que a minha mandala é 100% feita no Scratch. Ela é uma mandala mais simples, mas ela funciona muito bom. E eu quero então que você tente também, você em casa, tente você criar a sua mandala. Eu fico louco para ver as mandalas dos projetos dos outros colegas. Então, quando quiserem, testem em casa o projeto. Eu vou tentar deixar isso aqui disponível até o fim da semana. Então, fiquem bem tranquilos novamente. Usem no modo turbo. No modo turbo funciona muito melhor. Eu vou chamar isso aqui de Mandala Shipcode. E essa mandala, não. Mandala, não Mandela. A nossa mandala, ela vai estar disponível então aqui no nosso projeto da Shipcode. Se quiserem tentar, tentem usar o meu, se quiserem. Ou o meu que está aqui, eu sem querer apontei para o meu monitor que está para lá. Mas no caso eu quero mostrar aqui. E aqui então nós temos o código todo. Acho que está tranquilo, não está tão difícil de entender. E se quiserem tentar outras coisas, eu vou ficar muito feliz de ver. E uma outra dúvida também que eu tenho, que isso eu ainda não descobri no meu Scratch, que por algum motivo no Scratch existem programas de outras pessoas que eles conseguem efeitos de, aqui no meu caso aqui, ó. Claro que nesse caso aqui nós temos claramente o efeito de que se eu testar várias e várias vezes, consegue-se claramente notar o efeito de apagar e voltar, apagar e voltar, apagar e voltar, apagar e voltar, apagar e voltar. E matematicamente não mudou nada, certo? Porque nós estamos apagando, certo? No entanto, se eu não apagasse nada, nesse caso aqui, não aparece esse efeito. A gente consegue enxergar que está sendo desenhado sempre mais e mais e mais e mais, sendo desenhado em cima, né? Cada vez mais saturada a cor. Mas o mais maluco que eu vejo existem projetos que eu não sei como, tá? Esses projetos realmente eu não faço ideia como que eles fizeram isso. Que eles não têm o Turbo Mode ligado e o projeto roda instantaneamente. Eu não faço ideia se isso é parte do Scratch ou se é parte de outro projeto, ou se eles fizeram um código muito mais eficiente que eu não estou enxergando. Se você conhecer alguém que sabe disso daqui, por favor, comente abaixo, que isso vai me ajudar um monte. E então, antes de mais nada, um grande beijo. E deixa eu chegar mais perto para dar um tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.